Olá, tudo bem? Eu sou o Clemerson Keiber e estou participando das celebrações do Dia Mundial da Criatividade, edição 2020, a partir da cidade de Curitiba, capital do Paraná, no Brasil. Esse é o segundo vídeo que eu preparei para atender o convite dos organizadores desse evento tão especial. Vocês podem ver o vídeo anterior também. Nessa apresentação, eu me dispus a falar de um dos temas que, para mim, assim, é um dos que eu mais tenho carinho, pois tem relação com uma atividade que eu gosto muito, e demais mesmo de realizar. Quando eu consigo realizar essa atividade específica, conciliando-a com todos os demais esforços que eu tenho que fazer, seja em função do trabalho, da família, do estudo, isso me proporciona uma satisfação enorme. Talvez ela seja até a minha maior vocação, apesar de que eu não consigo colocá-la em prática com frequência. Tá bom, mas afinal do que eu vou falar? Bem, é sobre algo simples, algo natural, pelo menos para mim. Desde criança eu sempre fui muito curioso, muito criativo, sempre gostei de ciências, de máquinas, de tecnologia, e eu sempre estava estudando e aprendendo como podia. Eu fazia alguns experimentos em casa, criava meus próprios brinquedos e, por vezes, os trabalhos de escola acabavam gerando situações conflitantes, já que as minhas professoras nem sempre acreditavam que eu mesmo tinha produzido aquilo que eu estava apresentando. Um dos fatos mais marcantes foi quando eu construí uma luminária, com palitos de picolé em formato hexagonal, que subia retinha, depois afunilava, aí tinha o socarte de lâmpada embutido, cabo de alimentação, era sustentado por correntinhas que permitiam a fixação da luminária no teto. Era uma obra de artesanato de fato. E as professoras não estavam acostumadas a receber trabalhos assim. Então elas me davam uma bronca, diziam que eu não devia ter comprado algo pronto, que eu devia ter feito meu próprio trabalho, como os meus colegas tinham feito. E aí elas apontavam para os objetos que os meus colegas tinham feito, aqueles porta-joias, porta-retratos, feitos com os palitos de picolé, os mesmos de sempre. Eram bonitos, mas eram sempre os mesmos. Eu queria fazer algo diferente. E é por isso que eu tenho que concordar que aquele modelo de escola antigo, muitas vezes, de fato, matava a criatividade. Mas tudo bem, tudo certo. Isso também dá para tomar assim uma ideia desse meu perfil quando eu fiz o TCC da minha graduação em ciência da computação. Eu vou projetar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia do trabalho que eu fiz. O que se esperaria de uma formação em ciência da computação seria algo como um sistema, né? Tem inúmeras possibilidades, infinitas impossibilidades de fazer um sistema. Mas eu achei por bem fazer esse negocinho aqui, ó, que vocês estão vendo. É o meu robô. Então, assim, eu sempre trabalhei com eletrônica, estudei eletrônica desde os 13 anos, então, para mim, eu não queria ver um sistema, mais um sistema. Eu queria que algo se mexesse, que algo piscasse, que algo fizesse barulho. Eu queria mexer alguma máquina, alguma coisa. E aí, depois de uma primeira tentativa totalmente frustrada de fazer o TCC, foi um desastre completo, começaram as aulas de processamento de imagens digitais. Gente, uau! Então, quer dizer que a gente pode ensinar uma máquina a reconhecer um objeto dentro de uma imagem ou dentro de um filme, seguir aquele objeto e transformar alguma coisa e carregar alguma coisa. Eu falei, nossa, é isso, já sei, vou fazer um robô. Não sabia exatamente ainda o que eu ia fazer, mas aí estudei o assunto e fui mais a fundo e desenvolvi isso aqui. Eu vou colocar para vocês verem, né, rapidinho aqui, um dos testes do meu robô. Só para vocês verem que ele funcionava de fato, né? Espero que rode aqui. Vamos lá, cara. Será possível que não roda? Roda sim. Eu já chego ali, ó. Então vocês vão perceber. Esse foi o meu trabalho de graduação na ciência da computação. Eu construí um robô com visão computacional que segue o rosto de uma pessoa. Então, ele é treinado para reconhecer o padrão de um rosto e seguir aquele rosto. Então, ele tem todo o movimento, ele simula o movimento de uma cabeça humana, com as limitações que temos para os lados, e para cima e para baixo. Né? E esse foi o meu trabalho de graduação. Então, assim, não era algo que se esperaria. Né? Claro, não é proibido, mas não é normal ser assim. Mas, beleza. Com essas habilidades manuais todas, eu vou encerrar o vídeo assim que tá bom, né? Já deu para vocês verem. Deixa eu parar com a projeção. Então, vocês vejam, com essas habilidades manuais todas, aliado ao desejo de sempre aprender algo novo, e com o conhecimento que eu fui reunindo, eu consegui trabalhar em ótimas empresas, nas quais eu sempre pude aprender mais e mais, sem parar. E nessa carreira que eu acabei trilhando,
Eu pude viajar para várias cidades do Brasil a trabalho, sempre que era preciso ajudar outros colegas ou atender clientes, quando e onde quer que fosse necessário. Isso é bastante comum, inclusive, com quem trabalha com tecnologia da informação e telecomunicações, e a gente aprende demais com essas experiências todas. Eu tive até uma experiência internacional no ano de 2007, quando eu fui enviado para fazer uma série de treinamentos numa empresa fabricante de equipamentos de telecomunicações sediada na França, em Paris. Eu passei um mês inteirinho naquela cidade maravilhosa. E por que isso aconteceu? Porque dias antes eu tinha concluído uma certificação em redes de computadores e a empresa precisava enviar alguém que tinha esse conhecimento. E assim foi, em função de tudo isso que eu ia aprendendo aqui e ali, sempre que surgiu uma oportunidade eu abraçava. Mas eu acredito que o mais importante não era o fato de eu estar sempre aprendendo algo novo, não. Eu acredito que o diferencial que fez com que eu frequentemente fosse enviado para algumas missões bastante difíceis, ou para fazer um curso novo, é porque quando eu retornava, eu compartilhava o que eu havia aprendido. E quando isso não me era exigido, eu buscava uma forma de dar vazão a essa minha vontade de compartilhar conhecimento. Mas isso não é uma estratégia um pouco arriscada, você entregar assim, de mão beijada a outras pessoas, o conhecimento que muitas vezes foi difícil de ser adquirido? Eu nunca tive essa preocupação. Eu sempre persegui a ideia de que, se eu conseguisse demonstrar que as vantagens, existia mais vantagem do que desvantagem nesse comportamento colaborativo, eu não estaria correndo o risco de ser substituído. Pelo contrário, eu sempre preferi acreditar que eu estava fortalecendo laços profissionais e também de amizade. E sabe o que é melhor? Quando as empresas percebem esse comportamento, elas investem na gente e nos enviam para fazer mais e mais cursos, pois sabem que quando a gente volta, não vamos reter esse conhecimento, mas a gente vai disseminá-lo. Mas, além de dar vazão a esse desejo de treinar outras pessoas no próprio ambiente de trabalho, eu sempre gostei muito de ajudar os colegas de aula também, quando eles não entendiam determinado conceito. E aí era bem comum, eu pegava e ajudava os colegas, e isso às vezes é bastante desafiador, porque apesar de eu ter compreendido aquele assunto para ensinar para outras pessoas, você precisa usar analogias, precisa pensar fora da caixa, e você precisa achar um jeito, e com isso o que acontece? Qual que é o resultado? Os meus colegas iam bem, né? Aqueles que tinham ali discutido assim comigo, estavam com alguma dúvida, sabiam, mas tinham dúvidas, iam bem, e eu ia melhor ainda. Isso é uma coisa que acontece, a gente acaba decorando mais a matéria, isso é super legal. E eu também já dei aulas em cursos profissionalizantes e também já participei de algumas ações de voluntariado em programas de inclusão digital. E é nesses momentos, quando nós temos a oportunidade de fazer a diferença, assim, uma grande diferença na vida das pessoas que querem aprender, que sonham com uma vida melhor, que desejam ser profissionais, bem-sucedidos, mesmo quando o mundo à sua volta às vezes parece que não vai ajudar, a gente percebe o poder transformador que tem esse comportamento colaborativo, uma atitude solidária que busca ajudar a quem não se importa em demonstrar que quer receber ajuda para crescer, para evoluir. Eu acredito que essa disposição em ajudar pode funcionar uma transformação muito positiva no mundo. E não é só porque a gente está ajudando alguém, pois não estamos apenas fazendo isso. A gente está plantando semente. São sementes de esperança, sim, mas também são sementes que germinam e que produzem frutos e que depois podem espalhar novas sementes, e assim a gente faz um movimento. Eu garanto para vocês que esta é uma das melhores sensações que existe. Ver o brilho nos olhos daquelas pessoas que recebem a nossa doação de tempo, que aprendem conosco e descobrem, a partir do conhecimento que compartilhamos, um mundo novo. Isso, gente, é melhor do que, para mim, pelo menos, isso é muito melhor do que receber aplausos ou do que aquela sensação tão agradável quando as pessoas riem com sinceridade das anedotas que contamos. E vejam que as piadas têm esse poder de nos fazer rir porque elas tratam do absurdo, do inesperado, elas nos surpreendem, tal qual o pensamento filosófico que conduz à sabedoria. Isso eu aprendi nesse livro aqui, eu recomendo a todos que leiam. É um barato, Platão e um ornitorrinco entram num bar. Gente, é uma comédia esse livro aqui, mas é extremamente interessante. E aí, quando descobrimos algo novo, ou quando vemos que podemos fazer algo que inicialmente nos parecia ser impossível, isso nos proporciona uma alegria tão grande que a gente fica rindo
ainda que seja por dentro, como se fôssemos bobos, é aquele momento eureka, parece que a gente volta a ser criança. Por isso tudo, para terminar este vídeo, eu faço essa provocação. Com tudo que você sabe, como é que você pode ajudar? O que você pode fazer, caso ainda não esteja fazendo, para se engajar nesse movimento de transformação social? Uma coisa eu posso garantir para vocês, além de ajudar outras pessoas a evoluir, você poderá sair dessa experiência bastante transformado também. Pode ocorrer algo como aquela transformação que ocorreu com o Relâmpago McQueen no filme Carros da Disney, ou também com a personagem principal do filme Modo Avião. E não pense que as pessoas que vierem a receber a sua ajuda não são capazes de lhe ensinar muitas coisas também, pois todas as pessoas são criaturas maravilhosas, são seres criativos por natureza, e muitas vezes elas estão precisando de um empurrãozinho ou de um pezinho para poder olhar por cima do muro e ver o que há do outro lado desse muro, para então se apaixonar por esse outro mundo que surge diante de nós quando temos a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir. Por isso, para terminar agora de verdade, para encerrar, eu vou contar um fato que eu presenciei quando participei pela primeira vez de um programa de inclusão digital. Um dos meus colegas, lá de 2006, nos confidenciou o que ele havia aprendido sobre a importância do voluntariado. Ele nos contou que as empresas estavam percebendo que se elas não ajudassem a fazer essa transformação social, elas poderiam ter problemas no futuro. Mas quais seriam esses problemas? Um deles seria o fato ou o risco de que as pessoas poderiam não estar preparadas para os novos mercados de trabalho que vinham pela frente. Mas hoje, após eu ter aprendido um pouco sobre empatia e tendo compreendido melhor todos esses esforços globais relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, eu vejo que o que pode nos mover a ajudar não é o medo do futuro, não é também porque é legal fazer voluntariado. Eu acredito mais na força que surge quando a gente pensa assim, tá, e se fosse eu que tivesse do outro lado? E se fosse eu que tivesse precisando de ajuda? O que eu esperaria do mundo que me cerca? Então vamos lá, que tal fazermos essa revolução pensando no lema proposto pelas Nações Unidas, quando foi proposto o Pacto Global, cujo lema é não deixar ninguém para trás. A gente se vê por aí. Muito obrigado.